voltamos conversando sobre a poesia lagoana e as suas novas tendências. E aí, Beto, a gente parou justamente aí na hora do poema, né? Fizemos todo um introito. E agora é com você. Pronto, vou ler um poeminha meu chamado Tarde de Domingo, certo? Esse poema eu escrevi logo após ter acordado e me sentido num dia bastante vazio, certo? Aí ele diz assim: não tive sonho, dormi como quem morre. Quando me deparei com a luz, acordei em outro. E essa constante e maldita mutação me perseguia novamente. Afinal, o que é esse eu? Eu que rompe obstáculos, eu que frustra regras. Eu que mais parece nós. Transparece a seda da carne, degenera a ética, flagra a identidade, forja a personalidade real do ego. Esse poema fez parte do meu segundo livro, que é Postal, certo? Que é isso aí, como o próprio nome anuncia, né? Onde o objetivo é fazer com que os poemas sejam enviados. Postais que podem ser enviados para os carentes de poesia. Exatamente, né? Para outras pessoas. O objetivo é não ficar com a poesia, é enviar. Mandar. Existe até, inclusive, um movimento, né, em que você larga os livros por aí. Vai largando nos bancos de praça, nas calçadas e deixa só com um lembrete. Se você encontrou esse livro, leia, ele é seu, repasse. Essa eu acho bem interessante. Então, eu queria falar de uma coisa que assim, essa é mais subjetiva, né, de que falava Fernando Pessoa. Ele dizia que aquela história velha de que o poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor, Milton? Bom, a perspectiva que eu sigo em poesia, eu acredito que sim, porque eu finjo vozes, eu finjo sexos, eu sou um ator, né, dentro do meu texto, né? Então eu assumo uma voz feminina, diferentes personagens. Né? Diferentes personagens, diferentes maneiras de se dizer, vamos dizer assim, uma determinada emoção, uma determinada experiência. Como eu bebo em muitas fontes, então eu tenho essa característica da multiplicidade mesmo, da forma, né, de estética. Né? Eu não tenho um estilo exatamente preciso. Eu tenho uma emoção naquele momento e eu converto numa forma de dizer. Né? E diz. Com certeza. E você, Beto, é um fingidor também? O poeta é um fingidor. O poeta é um fingidor porque, por mais que seja lírico, por mais que expresse o eu, nem sempre esse eu representa uma confissão. É o tal eu lírico, né? Exatamente. Esse eu lírico, ele pode adquirir várias formas, de vários personagens. Pode ser uma voz feminina, pode ser uma masculina, pode ser uma voz de sofrimento, de dor, pode ser uma voz de felicidade. Nada disso tem a ver com o cotidiano do poeta. É apenas uma inspiração, uma representação, uma forma de ver o outro. É representação. Acho que quem faz muito bem isso, né, dentro da música brasileira é o Chico Buarque. Né? Quem diria ele tem o poder da... Ele consegue expressar, sentir e transmitir os sentimentos femininos como ninguém. Né? Até como nem todas as mulheres. É porque as músicas que foram cantadas por mulheres ficaram muito populares, né? E isso ficou muito expresso na obra do Chico Buarque. Ele vai de Mulheres de Atenas a Olhos nos Olhos, né? Isso. Ele consegue incorporar essas várias dicções. Né? Grandes poetas para vocês? Paulo Leminski, gosto muito, de acordo com o estilo. Inegável, Carlos Drummond, Fernando Pessoa, por mais que sejam populares, não pode negar o valor deles. Gosto muito de Chico Buarque, mesmo que seja música, eu considero poesia. Mas é um poeta, né? Claro. De poeta. Eu considero poesia. E na prosa, gosto de Machado, gosto de Graciliano Ramos, gosto de Clarice. E gosto muito de biografias. As pessoas não gostam muito, mas eu gosto de biografia. E você, Milton? Bom, na prosa eu gosto do Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles. Na poesia, eu gosto muito do Drummond, eu gosto do João Cabral de Melo Neto, Jorge de Lima. Inclusive, é tema do seu doutorado, Meu doutorado, né? Invenção de Orfeu, o último livro dele.
E também, assim, internacional, eu acho que Fernando Pessoa, eu gosto muito de Konstantinos Kavafis, que é um poeta grego. Arthur Rimbaud. Engraçado, né? Dois poetas aqui de uma mesma geração, mais ou menos da mesma geração, e com gostos bem diferentes, né? São distintos. Tem algumas coisas que para quem não eu esqueci de conhecia citar o nenhum Jorge deles, Lima, eu gosto claro, de Jorge Lima, mas é justamente de estilos diferentes, os autores que a gente... ele citou autores diferenciados de estilo e eu também. Isso. Que, na verdade, termina o poeta sendo um amante das letras. Tudo que é feito com qualidade a gente gosta, não importa o estilo. Certo? Agora, a nossa produção ela tem que carregar nosso estilo, ela não pode deixar de lado. Porque, na verdade, é isso que é o ler, né? O ler é um processo de identificação, de apropriação. Você se apropria daquilo com o qual você se identifica. Então, por exemplo, a minha necessidade de ouvir um Chico Buarque e não determinado outro cantor é porque, vamos dizer assim, Chico Buarque ele diz algo que me toca, que de certo modo expressam algo que está em mim, de algum modo, né? Então, assim, essas pessoas, elas têm, dessa nova geração, têm essa diversidade toda, mas tem esse contato com essas diversas fontes. Então, a gente troca figurinhas, né? A gente conhece. Bom, assim, o movimento existe, né? Ele existe, a gente já assumiu que esse movimento existe. Tivemos até tentativas de manifestos no passado, que isso iria fomentar um movimento mais organizado, né? Manifesto Sururu, né? do Edson. Eu fiz um manifesto chamado Manifesto Fluidifesto, ou Manifesto das Terras Dissolvidas em Água. Vários outros também que ficaram no anonimato, mas que tentaria formatar uma coisa mais organizada, com cara de movimento mesmo. No entanto, os espaços são cada vez mais restritos. A cultura lagoana ela termina sendo um pouco esquecida no nosso estado. Isso termina interferindo nessa condição. Eu não sei se Milton pensa do mesmo modo. Vamos segurar esse papo, que isso aí é bom. A gente volta daqui a pouquinho conversando com Beto Brito e Milton Rosella.